Muito bom, vamos dar prosseguimento a nosso tema sobre o luto infantil. Hoje é a nossa terceira aula sobre o luto e eu já expliquei, sobre as reações, as abordagens que às vezes as famílias fazem, de enfatizar demais ou não a dor das crianças. E nós vamos então começar de onde paramos, que é sobre o que os pais devem fazer. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar com os nossos filhos e pelos nossos filhos. Tudo começa com oração, E diga-se de passagem que os crentes têm, de um modo em geral, desconsiderado o instrumento da oração nas suas aflições. Então, geralmente, quando a gente passa por algum aperto, a primeira coisa que a gente tem que vem à nossa memória é sempre a ajuda humana ou uma ajuda física. E não está errado, Deus usa pessoas para nos ajudar. Mas deveríamos ter, em primeiro lugar, sempre passando na nossa mente que o nosso primeiro socorro vem do Senhor. Então, tudo deve começar com oração. Deus, Ele é um Pai bondoso que se alegra em ouvir e atender os seus filhos. E as nossas aflições, elas são cansativas para nós, não para o Senhor. Então, o Senhor ouve nossas aflições e elas são momentos propícios para que o Senhor dispense a sua bênção sobre nós. Por exemplo, no Salmo 5, os versos 1 e 2 diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Então, Davi estava passando por problemas seríssimos e ele era o rei de Israel, ou seja, ele tinha toda a ajuda física que alguém poderia ter na terra, mas o seu primeiro momento é com o Senhor, recorrendo ao Senhor para o seu socorro. Então nós devemos fazer a mesma coisa. A oração, ela é esse instrumento de comunhão com o Senhor e ela é o instrumento que Deus designou para que nós o comunicássemos, do nosso sofrimento, da nossa aflição. Então, ore com o seu filho e ore pelo seu filho, ou seja, mostre ao seu filho que o sofrimento dele não é um sofrimento interminável nem invencível. Por isso que oramos. A oração, ela nos ensina que o nosso sofrimento não é invencível, Há um Deus no céu que pode vencê-lo, então nós apelamos a Ele. Então ore por isso. Aí, pode baixar um pouquinho aí, Rodrigão. Pode baixar. Eu dei um modelo de uma tabela para os pais montarem um plano de acompanhamento para os filhos, Então, você vai colocar lá, primeira semana ou primeiros dias, e aí você monta a sua tabela, E depois, no outro campo, você coloca motivos, o que ele tem sentido, frustrações, angústia, ira, isso aqui é os sentimentos. Um detalhe interessante é o seguinte: à medida que o tempo vai passando, a reação ao sofrimento vai mudando também. Você tem uma reação imediata e uma reação que vai mudando à medida que o tempo passa. Então, é importante acompanhar as reações para poder discernir como a criança está reagindo ao seu sofrimento e o que você deve fazer para ajudá-lo, Depois, no comportamento, você vai mostrar as reações do seu filho, são as reações físicas. Nos motivos, então, você vai colocar os sentimentos. No comportamento, você tem esses sentimentos materializados. Então, se é uma criança que está irada,
ela certamente demonstrará sua ira com olhos, gestos no rosto, briga com o irmão, responde mal a alguém. Então você vai mostrando, você vai colocando isso. E isso vai te dar informações para você planejar o conforto da criança. Então aí você vai pesquisar, por exemplo, está lá a criança irada. Depois que ela perdeu lá o cachorrinho, por exemplo, né? Então, perdeu o cachorrinho, aí está sofrendo e tal, do nada fica irada. Começa a reagir com ira. Então, você vai perceber, né, vai constatar o sentimento e as ações, e você vai planejar o conforto. Então, por exemplo, se ele está com ira, significa dizer que ele tem justiça própria no coração. Então, ele não se considera digno de passar por aquilo. Beleza. A princípio, pode ser a mera reação. Mas, persistindo isso, então você tem que examinar como é que essa criança está sendo criada. Será que ele não está sendo orientado ao longo da vida para uma vida sem sofrimento, sem ira, sem frustração, sem perda, sem nada? Então aí, entende como o conforto começa a sair apenas da criança e agora começa a olhar outras coisas, não é? Ou então a criança está irada por conta do cachorrinho que morreu e agora os pais fomentam essa ira fazendo tudo o que a criança quer. Então, a criança tornou-se o centro da casa. Então, à medida que você vai acompanhando, fazendo aí a constatação dos sentimentos e do comportamento, vai planejando o conforto. E aí, dentro do conforto, você vai pesquisar livros, né, que tratem sobre o assunto, textos bíblicos para ir trabalhando com a criança. E, havendo necessidade, a correção também da criança quando cometer algum pecado, tá? Então aqui é uma sugestão, então dá para a gente melhorar essa tabela e colocar outros itens aí. Beleza, pode passar, Rodrigão. Eu acho que nós paramos aqui. Lembrar que a dor, ela drena nossas energias. Então o Salmo 102 trata sobre isso, né? Então, o luto tem como uma das primeiras consequências a quebra da rotina. Então, os pais precisam lembrar disso para poder ministrar paciência com determinados comportamentos e em determinados momentos da vida da criança, não é? Lógico que a paciência vai ser sempre. Eu estou falando de paciência no sentido de entender por que ele não quer comer, se comia bem, por que não quer dormir, se dormia bem. Então, isso vai evitar dar uma bronca desnecessária, porque é uma reação natural quando se sofre. Então, a quebra da rotina é natural, tá? Vai bagunçar tudo que a pessoa fazia antes. Dorme demais, ou come demais, ou brinca demais, ou não brinca nunca, e assim por diante. Então, lembrar disso, tá bom? Vamos lá então. Terceiro, não desperdice os momentos de desabafo e lamento. Muitas vezes, nós, pais, os adultos de um modo em geral, né? Nós perdemos os momentos que as crianças querem apenas contar o que elas estão passando. Então, nós sufocamos os momentos de desabafo. Então, a criança vai contar lá, por exemplo, do exemplo aí que perdeu o cachorro. Aí passa-se uns dias e tal, a criança começa a contar que sonha com o cachorro e tal, e nós deveríamos ouvir com atenção e tal. Às vezes a gente diz assim, não, meu filho, esquece, era só um cachorro e tal. O bicho nem tem alma. Eu vou te dar um gato. Aí a criança é tesourada no seu relato. Então, o que acontece? Ela começa a aprender
que os sentimentos e as reações, a saudade, as lembranças que ela tem lá do bichinho, os pais não dão atenção a isso. Então ela vai não contar mais. E isso vai seguir, possivelmente, não quer dizer que vai seguir, né, mas possivelmente pode seguir uma cadeia crescente. Que ela vai passar de desabafo para uma coisa simples, não é? Como a perda de um animal de estimação, até quando ela tiver grandes perdas, ela também não vai contar. Porque ela foi doutrinada, ensinada que esses sentimentos ela guarda para si ou conta para estranhos, porque os de casa não dão atenção. Então nós temos que ter cuidado com isso. E é interessante porque no aconselhamento, não é? A Elô e a Débora também sabem disso. Às vezes as pessoas elas só querem contar. No começo era difícil para mim entender isso, porque, rapaz, eu estou com o meu tempo aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu só vou ouvir, eu dizia, né? Não é possível. Aí depois você vai entendendo que só ouvir é muito, em determinados momentos, né? Então, acontece isso, né? Então, lembrem-se disso. Ouça, a criança vai contar os seus lamentos. Isso pode ser qualquer coisa, né? Desde algo muito grave, como alguma coisa pequena, mas tudo aquilo que gere sofrimento merece atenção de nossa parte. Bom, aí uma coisa que que nós muitas vezes desprezamos nessa parte dos momentos de desabafo é que aqui é um dos momentos que nós conseguimos cumprir, né? Não é o único, Romanos 12:15, quando diz para chorar com os que choram. Então, tem lá uma pessoa que está chorando, como é que eu vou chorar com essa pessoa que está chorando? Porque não está doendo em mim, né? Chega a pessoa, pastor e tal, perdeu o gato, né? O carro passa por cima do gato. O pessoal morre de rir porque teve um gato suicida aqui na frente da igreja. Aí está lá chorando e tal, e não me dói nada. Como é que eu vou cumprir Romanos 12:15 na vida dessa pessoa? Como é que eu vou chorar com ela se eu não estou passando pela mesma dor que ela? Uma das formas é exatamente disponibilizar os ouvidos e ouvir com atenção a dor e o lamento da pessoa. E no caso das crianças, do mesmo jeito, né? Então, para nós pais que já administramos bem as perdas, perder um animalzinho não vai fazer, para nós não faz talvez tanta diferença na vida, mas para eles sim. Então, como é que eu consigo chegar e comunicar auxílio ao meu filho e chorar com ele, se o nível de vida é diferente? Um bom momento para isso é apenas ouvir, né? Não desperdiçar os momentos de desabafo. Beleza? Tranquilos, né? E é interessante esse ponto aqui, porque, por exemplo, quando envolve perdas que são da família, a família perde um ente querido. É muito comum que as crianças sejam desprezadas no que tange a isso aqui. Então, geralmente, nós vamos dar atenção a quem? Aos pais, aos adultos. E, por exemplo, é uma mãe que perde um filho. Então, nós só damos atenção à mãe, ao pai, nunca aos irmãos. Os próprios pais não aproveitam o momento de desabafo dos filhos para chorarem junto a mesma dor que sentem. Então, eles vão se enclausurando, né, no seu próprio sofrimento e criando uma distância com a pessoa que está na mesma casa e que sofre também. Então, isso impede que não apenas chore com o que chora, não é? Ore por aquele que precisa de oração,
Mas, ao mesmo tempo, você vai criando mundos separados. Mesmo que seja o mesmo ambiente de sofrimento, mas parece que é mundo separado. Ou seja, a criança tem um sofrimento diferente do adulto com relação à dor. E esse tipo de mundo separado não permite uma maior interação entre os pais. Então, não desperdice os momentos de desabafo. Beleza? Dúvidas? Não, né? Vamos lá então. Quarto lugar, ouça com paciência. Aí você vai dizer, mas não é a mesma coisa do desabafo? Não. Aqui é uma outra questão agora. Por quê? Olha o que diz Provérbios 18:13. Provérbios 18:13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, ouça com atenção, ouça com paciência. Bom, qual é a questão aqui? A questão é que nós pais, e qualquer pessoa que quer ajudar alguém que está sofrendo, nós somos imediatistas para apresentar soluções. E Provérbios diz que nós não deveríamos ser assim. Deveríamos ouvir com paciência para só depois de ouvir tudo, então orar e esboçar algum tipo de reação no sentido de conselho, algo do tipo, né? Esse conselheiro bíblico é o pastor Bob Kellerman. Ele disse assim, compartilhe sua alma e as escrituras. Nossa tendência é apressar as respostas antes mesmo de ouvir a pergunta e antes que nosso filho saiba que nos importamos com a sua preocupação. Então, ouça com atenção, ouça com paciência. Mesmo o desabafo, mas ouça com paciência. Pondera, anota, lá na frente, necessário for, então entra com algum conselho, tá? Então é preciso treinar os nossos ouvidos para ouvir com paciência. Quinto, aproveite cada oportunidade com sabedoria para ensinar sobre a presença da dor e da morte no mundo. Um dos grandes problemas nossos é porque nós não queremos ser verdadeiros. Nós queremos amenizar as lutas das pessoas sem a verdade. Nós queremos amenizar as lutas e os sofrimentos das pessoas com o mundo do nunca. Alguém aqui lembra do Peter Pan? Mundo do nunca. Ninguém cresce, ninguém sofre. Terra do nunca. Mundo do nunca. Pra você ver como eu conheço bem lá. É terra do nunca. Nunca. Não é nunca? Nunca. Terra do nunca. E eu falei como? É porque eu tô mais nasal hoje. Mas é a terra que não acontece nada. Pronto. Nunca é de nada, né? Então, nós queremos comunicar conforto às pessoas, querendo colocar elas lá junto do Peter Pan. Aí tá lá a pessoa, né? No nosso caso, as crianças. Aí a criança está lá sofrendo, que morreu o bichinho. Aí a gente fica minimizando a realidade da vida, escondendo a realidade e achando que isso vai fazer com que ela melhore. Não, isso na verdade vai criar um paradoxo na mente dela, porque ela tem na mente da criança vai ficar assim: aqui está a fala do meu pai dizendo que tudo vai melhorar e que não vou mais perder lá o cachorrinho. No dia seguinte, aí nas conversas dos adultos, morre alguém.
Então ele começa a perceber que há uma incongruência na fala. E isso vai gerando um paradoxo na mente da criança. Eu devo acreditar em meu pai quando? Lá naquele momento, agora, amanhã. Entende? Então, fale com sabedoria. Aproveite o momento de sofrimento e fale com sabedoria sobre a presença da morte e da dor no mundo. Ensine aos filhos, por exemplo, por que existe a morte? Porque existe o pecado. Quando foi que o pecado entrou no mundo? Então, aí você volta para Gênesis, lê a história de Gênesis, mostra que por uma decisão insábia de Adão e Eva, o mundo inteiro padece, mas graças a Cristo que derrotou esse mal, e por isso agora Jesus disse, ainda que morra, viverá. Então, fale sobre isso, ensine sobre isso, mostre sobre isso. Não esconda a realidade de que existe dor e morte neste mundo, né? Outra coisa, é exatamente em meio à morte que nós devemos aprender sobre a vida. Então, quer uma palavra de maior conforto do que essa de Apocalipse capítulo 22, verso 4? Então, Apocalipse 22, 4 diz assim, né? Fala da igreja reunida com o Senhor, aí no verso 4 diz assim, 4 e 5. É o 22? Espera aí. É o 21. Perdão. Então, olha que promessa gloriosa o Senhor nos dá. 21, 4. Eu errei a referência. Então, diz assim, que e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, não esconda a realidade deste mundo. A realidade desse mundo é que nós passaremos por vários e diferentes momentos de sofrimento. Mas qual é a promessa que nós temos do Senhor? A promessa é essa, que em Cristo nós teremos uma terra livre de todo e qualquer mal, e que nossas lágrimas derramadas nesta terra não são de menor importância diante de Deus. Veja que o Senhor promete que Ele vai enxugar essas lágrimas. Então isso mostra que o Senhor conhece cada uma delas. E que nós, então, viveremos com Ele numa terra perfeita, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Então, veja, você explica a origem do pecado, o efeito dele, a criança está passando ali a perda de algo, não é? E você o conduz para a esperança verdadeira que é Cristo, tá? Então, fazer isso ajudará a manter a criança com os olhos fixos no céu, tá bom? Então, lembre-se disso. Outra coisa que os pais devem fazer nesse momento, corrigir atitudes pecaminosas. A dor pode ensejar ocasião para o pecado. Então, lembrem-se, não é porque o nosso filho está passando por um momento de luto que ele vai deixar de ser pecador. Pelo contrário, a dor, ela é uma das grandes amigas do pecado, porque ela cria um ambiente favorável para se pecar sob a desculpa de que está sofrendo. Então, é necessário corrigir a atitude pecaminosa. Então, o apóstolo Paulo, citando o Salmo 4:4, né? Ele diz lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, tá? Então, o princípio similar ao luto, né? O princípio similar ao lutar contra a dor
é aplicado nessa parte da ira, né? Fiquem em luto, mas também não pequem, tá? É necessário ter controle e domínio nesse sentido, então os pais precisam corrigir as atitudes pecaminosas dos seus filhos, tá? Na luta contra a dor, nosso entendimento pode ficar turvado com desculpas como estou frustrado, estou magoado, estou com medo, eu perdi alguém muito importante, etc. Em suma, a desculpa fundamenta-se em estou sofrendo e isso cria um ambiente para que haja transgressões, tá? Então, não desconsidere que o seu filho continuará sendo pecador e pecando. Então, se tiver necessidade, corrija-o, tá? Pastor, mas ele está sofrendo e o que ele fez merece umas palmadinhas. Pois dê as palmadas. Vai trazer paz ao coração dele. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, corrigir os pecados dos filhos fará com que eles alcancem misericórdia da parte do Senhor, tá? Aqui, para nós que temos filhos adolescentes, é importante lembrar disso. Quando os adolescentes passam por momentos de frustração, eles vão reagir diferente das crianças menores. Então, eles podem encontrar refúgio para a dor do luto no pecado declarado, da bebedice, da pornografia, né, da autorrecriminação, mutilação e etc. Então, tem que prestar atenção nesses casos, tá? Então, aqui nós teremos uma mudança drástica de comportamento, diferente da criança. A criança também vai mudar drasticamente, mas no caso do adolescente, a mudança vai ser muito nítida. Então, é importante observar o filho e as reações para que ele não prospere no pecado, tá? Então, no caso dos adolescentes, diferente das crianças que vão ficar iradas e vai brigar com o irmão, talvez eles fiquem irados por perder alguém e o refúgio vai ser exatamente tentar arrefecer a dor no próprio corpo, por meio de refúgios que eles mesmos criam, tá? Então, é importante lembrar disso. Ok, vamos lá, 7º. Responda perguntas ainda que difíceis. Então, os pais muitas vezes não querem responder perguntas difíceis que os filhos fazem, mas responda. Quando o luto é compartilhado por todos os integrantes da família, as crianças podem fazer perguntas que certamente incomodarão a você, pai ou mãe, que também está sofrendo. Lembre-se de oferecer segurança. Responda as perguntas com clareza, não tenha medo de expor seus sentimentos e aproveite o momento para fortalecer sua esperança e a de seu filho nas promessas do Senhor. Então, considere aí um momento, né? Perderam lá o pai, aí está lá a mãe e os filhos chorando. Aí o filho pergunta assim: mamãe, era da vontade de Deus que meu pai morresse? É uma pergunta difícil, né? Aí, às vezes, as mães ficam enrolando. Não era, mas aconteceu. Peraí, não era, mas aconteceu, então Deus não pode mais nada. Então, assim, não faça isso, isso é ruim. Isso vai mostrar à criança uma insegurança, porque ainda que ela sofra, ela tem sua base nos adultos, nos seus pais. Se elas estão vendo os pais sem norte, elas também ficarão sem norte. Então, elas vão estar sofrendo e numa terra de insegurança, ou seja, piora a situação. Então, responda a pergunta. Pastor, mas eu vou chorar. Não tem problema, o seu filho vai aprender que você não é anormal, né? Pode chorar à vontade. Então, não tenha medo de chorar com ele, com ela, se a pergunta trouxer o choro.
E não tenha medo de responder perguntas difíceis. Eu não sei. Então, diga que não sabe, desde que seja algo verdadeiro, né? Agora, comprometa-se a responder a pergunta no momento posterior. Mas não deixe a criança com a dúvida, né? Essa é uma das perguntas mais difíceis. E eu já ouvi, não do Lucas e da Rebeca, mas já ouvi essa pergunta, né? Meu pai foi para o céu, então eu estava num velório, né? Eu já tive o privilégio de fazer muitos casamentos e teve um ano que eu fiz muitos velórios, né? Não enterrei nenhum membro da minha igreja, mas eram parentes do pessoal da igreja, dos membros, então eles pediam, eu ia, né? Lá, para dar uma palavra e tal. E lá na Bahia o pessoal também tinha eu tinha um bom trânsito na cidade, então morria alguém, ainda que eles fossem passar na igreja para pegar a extrema unção, né? Que de extrema não tem nada e, lógico, uns são e outros não. Então, quem já morreu não é mais. Então, mas eu ia, né? Eu sempre fui. Então, me chamava, eu ia, pregava o evangelho. Aí um meninozinho, a mãe era crente, de uma outra igreja, e pediram, eu fui lá. O pai não. E a criança perguntou, mamãe, e o papai está no céu? Ah, meu filho está. Rapaz, ele era um traste. Lógico que Deus pode salvar na hora da morte qualquer pessoa. Foi assim com o ladrão da cruz, que era um traste, por isso estava morrendo na cruz, né? Diferente de Cristo. Mas certas afirmações não podem ser feitas, porque elas são mentirosas. Então, é só dizer, eu não sei, mas nós podemos apelar à misericórdia divina. Apelar não para que ele seja salvo, porque já morreu. Apelar no sentido de confiar na misericórdia divina. Porque Deus pode salvar na hora imediata, antes da morte. Mas essas afirmações não são verdadeiras, porque essa criança vai crescer e se ela tiver contato com o Evangelho, ela vai ver que o pai não tinha o Evangelho. Como é que ele foi salvo? E a Bíblia diz que ele precisa ter o Evangelho para ser salvo. Entende? Então isso vai criando buracos negros no coração que enfraquece a fé. Às vezes a gente diz assim, eu não sei por que fulano, mesmo crente, mas o entendimento da Bíblia é algo tão fragilizado. Essas coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo e que uma hora precisam ser destruídas para que a verdade seja estabelecida. Eu estava em Poá, São Paulo, aí o vizinho da igreja faleceu. Aí me chamaram, eu fui lá. Fui, né? Como sempre faço. Eu prego a esperança da salvação, né? Porque eu prego para os vivos, né? Então, tenho que falar do pecado, da morte de Cristo. Aí preguei e tal. Acho que foi 1 Coríntios 15. Deixa que eu não sabia que chegou depois, chegou um padre que era amigo da família, um parente mesmo, bem próximo, né? Então, ele não me interrompeu, logicamente, foi educado, mas depois que eu preguei, eu orei e tal, aí eu me recolhi, né? Saí e tal, fiquei ali próximo, ainda conversando com o pessoal. Aí ele pediu a palavra, né? E falou, ele era parente lá e tal, e disse, a igreja afirma que ele está no céu. Rapaz, nessa hora, a igreja afirma que ele está no céu. Tá bom. Agora, e Cristo afirma que ele está no céu? Então, veja, é uma mentira, uma falsa esperança. No dia do juízo, não vai ter lá o Papa. Não, até aqui eu tenho um documento assinado. Só que nós, às vezes, fazemos o mesmo com os nossos filhos. Não queremos responder perguntas difíceis, aí ou nos omitimos ou mentimos, né? Então, responda. Deixa eu ler o texto bíblico. Responda a essas perguntas
E aquelas que você não souber, comprometa-se. Não, eu vou estudar, eu vou procurar, né? E vou te responder. Olha que coisa interessante. No Salmo 56, o verso de número 8, a Bíblia diz assim, falando sobre questões complexas que envolvem o sofrimento, né? Aqui é o mesmo, por exemplo, daqui a uns anos o Brasil entra numa perseguição, os nossos filhos, a gente está ensinando o Evangelho, o menino pergunta, mas pai, por que eu preciso crer em Cristo se o que virá depois da minha afirmação de fé é a perseguição e o risco de morte? Aí você tem que responder. Aí olha o que Deus disse no Salmo 56, 8. O salmista, né, diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então, não importa se para nós a situação é ultra complexa, não importa se para nós o nosso conhecimento não alcança os porquês do que passamos. Isso tem pouca valia. O que importa é que nenhuma lágrima derramada por um crente, ela é omitida do plano, do decreto e do conhecimento do Senhor. Então, qual foi o conforto do salmista em meio às suas perseguições? Foi saber que os seus passos eram do conhecimento do Senhor. Foi saber que as suas lágrimas haviam sido recolhidas pelo Senhor. E, na verdade, cada uma delas já estava escrita, né? Ou seja, era do conhecimento de Deus que ele iria chorar e chorar em tal quantidade. Então, perguntas difíceis precisam ser respondidas, ainda que a resposta não seja a última, né? a mais categórica possível, mas elas precisam ser respondidas. E por que nós lemos esse texto dentro desse tópico? Porque você pode apelar sempre ao Senhor em situações muito complexas, que as perguntas forem complexas, você apela ao Senhor. Meu filho, eu não sei te responder porque que Deus decidiu que seu pai ia morrer agora, no auge da sua infância. Mas uma coisa eu sei, o Salmo 56, 8 me ensina que as suas lágrimas e as minhas lágrimas estão diante do Senhor. Ou seja, elas não estão sendo derramadas contrárias à vontade do Senhor, elas também não estão sendo derramadas frustrando os planos do Senhor, elas não estão sendo derramadas por alguém que é mais forte do que o Senhor, mas elas estão aonde deveriam estar. Não é? Elas estão aonde deveriam estar, na nossa história de vida, né? Então, não temos o que fazer, a não ser chorar e nos reconfortar no Senhor. 8. Considere a necessidade. Aqui faltou um dia ali, é porque esse texto aqui não é o texto oficial que eu enviei, tá? Senão tinha sido reprovado, né? Considere a necessidade de ajuda de fora, como a de um pastor, um amigo da família ou de um conselheiro. Existem situações, a princípio, os pais precisam assumir, sempre vão assumir, mas a princípio vocês vão estar mais envolvidos no cuidado, na ministração do socorro e etc. Mas pode ser que haja uma situação grave que exija ajuda de fora. Então, os pais precisam também considerar o momento exato de pedir essa ajuda de fora. Seja de um amigo, né? um amigo crente, né? Uma pessoa experiente, o pastor, um conselheiro, ele precisa considerar as ocasiões. Aí, quais são as ocasiões que esse tipo de ajuda de fora ele deve ser considerado e solicitado? Aqui é a sugestão, tá? Não quer dizer que todas as ocasiões são essas que eu vou relatar, não. Algumas. Por exemplo, quando a criança estiver presa em seu luto. Então,
Você faz aquele acompanhamento lá e chega um momento que é um momento natural de reação. Aí aqui não tem um tempo estabelecido, um mês, uma semana, mas também não pode durar 10 anos. Então chega um momento que a vida tem que voltar ao seu normal. A rotina tem que voltar, o cumprimento das tarefas tem que voltar e etc. Então, quando isso não acontecer, você precisa de ajuda, tá? A criança precisa de ajuda. Pode ser alguma outra coisa além do que ela perdeu que está ali naquele momento com ela. Geralmente isso aqui é crianças mais velhas, né? Criancinhas menores nem tanto, mas crianças mais velhas sim. Tá? Então, ela ficou presa ali no seu luto, ou seja, passa por não consegue voltar ao normal depois de um certo período dado. Então, precisa procurar um auxílio. Segundo, quando as notas, no caso de escola e tudo mais, caem e permanecem baixas por mais de um semestre. Mais de um semestre é uma sugestão minha. Lembra que eu disse que a dor provoca a quebra da rotina. Então, começou o ano letivo e tal, né? Aí o menino perdeu lá um cachorro ou um irmão, teve uma perda. Então, é natural que nas próximas provas ele tenha notas baixas, né? O rendimento seja baixo. Beleza. Mas chega ao final de 6 meses daquele semestre e continua do mesmo jeito ou piorando, então precisa de atenção, tá? Porque o que acontece? Tanto pode ser o próprio efeito da dor, no caso os mais velhos, como pode ser também, aqui eu não vou afirmar, mas afirmando, né? Mas a partir daí começarão algumas questões que envolvem pecados, entendeu? Mas pecados do coração, ainda que ele não faça algo pecaminoso, mas vai envolver alguns pecados. A idolatria pelo que se perdeu, entendeu? O egoísmo pode tomar conta, ou seja, a vida não tem mais sentido sem aquilo, então a gente olha só para aquilo. Mas quando a pessoa diz a vida não tem mais sentido sem aquilo, o foco não está naquilo, no que se perdeu, o foco está nele. Qual é o sentido que ele está dando à vida? Entendeu? Então, esse tipo de coisa demonstra níveis de egoísmo, entende? Então por que precisa dessa ajuda? Para poder examinar o coração e dar caminhos melhores. Quando você se sentir sobrecarregado com a sua própria dor, que dificilmente pensará sobre como atender a necessidade de seu filho acerca de amor e encorajamento. Aqui é um luto familiar. Morre o marido, morre a mãe, morre um filho. Os pais agora também estão sobrecarregados com sua dificuldade. Então, como é que ele vai ajudar os seus filhos? Então, é um momento de receber socorro, ajuda de fora, né? Quando não existem conversas entre pais e filhos acerca de questões do coração, mesmo quando a tristeza pela perda for exposta. Ou seja, quando as conversas não avançarem, sabe que algo aconteceu, sabe que está sofrendo, mas vai conversar e não dá, então precisa de uma ajuda. Tá? Ameaças de suicídio. Quando, mais as crianças mais velhas ou adolescentes, quando eles começarem a demonstrar algum tipo de sinais que envolvam isso, né? Suicídio. Então, o medo dominante, a luxúria carnal. É interessante isso aqui, tá? Porque são formas de fuga. Então, muitas vezes o jovem cai na promiscuidade e aquilo é o seu mundo de alegria e sofrimento e prazer paralelo ao seu mundo real de sofrimento. Só que o que acontece? Os pais vão tentar barrar esse tipo de luxúria, não é? Que é o que todo mundo vai fazer. Então, isso vai desencadear uma revolta dos filhos contra os pais, porque agora o filho vai dizer assim, poxa, meu pai está tentando me privar, me tesourar, me cortar
do meu refúgio, da minha alegria. Então, são sinais, né, que precisam ser observados, tá? Senão, pode desencadear lá numa coisa mais grave, que é o suicídio. Coisas como, por exemplo, eu apenas queria escapar da dor, vai ser a desculpa para a luxúria carnal, né? Falsas crenças. Falsas crenças é o que mais acontece e é uma das bases principais para levar jovens ao suicídio em momentos de perda ao longo da vida, tá? Então, o que acontece? Se a pessoa entende, por exemplo, se ele for um umbandista, um budista, um shintoísta, qualquer coisa que tenha ista no final, ele vai entender que essa realidade é única e que ele morrendo, a alma dele vai virar uma estrelinha no céu, não crê no inferno, não crê em consequências eternas, não crê em julgamento, não crê em nada disso, e aí ele está sofrendo uma dor miserável. Por que ele vai continuar vivo? Não. Se eu e esse banco somos a mesma coisa no mundo, a diferença é porque eu falo e ele não. Então por que eu vou ficar aqui? Então a pessoa se mata com o intuito de solucionar a sua dor. Entende? Então isso advém de uma falsa crença. Entenderam? É um bom exemplo de falsa crença, né? Então, falsas crenças. Se eu me matar, vai melhorar tudo. Pronto. Porque não concebe, não crê em consequências eternas, em julgamento, em vida após a morte, não crê em nada disso. Então, a existência é só isso aqui e o agora e acabou. Então, essas coisas são perigosas. Então, os pais têm que considerar isso para pedirem ajuda, são os sinais acerca do suicídio, tá? Bom, rapidinho para tomarmos o nosso café. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Oi, filha. Não. É mais ou menos assim. Ela perguntou o seguinte: quando você tira o peito da criança, é considerado um luto para a criança? Não. Dificilmente, não tem muita concepção de perda nessa idade. A concepção da perda vai ficar mais nítida quando tiver mais velhinha, de 4 anos em diante, 5 anos, que aí vai ter um pouco mais de noção. Até essa primeira infância aí não tem muito esse discernimento, não. Mas é mais ou menos assim. Imagine que você, Samara, quer aquela joia linda, caríssima da Romanel. E você quer o negócio. Eu vou ficar encantadíssima com essa joia. Aí você chega toda alegre, feliz, sorridente, e diz: Jairo, eu quero comprar essa joia e tal. E aí conta todas as maravilhas da joia. Aí o Jairo te olha e diz assim: não. Aí você vai dizer: muito obrigado por esse não, eu vou te dar um beijo. Você faz isso? Não. Você vai fazer o quê? Pois é, eu queria te matar. Não estou com a faca aqui, né? Você vai querer esganá-lo. Então assim é eles. Porque eles amam o peito. É a alegria deles, o peito deles, é tudo deles. Aí você tira, ele vai dizer: mãe, muito obrigado por me controlar. Eu já estava ficando inveterado no peito. É isso que ele vai dizer? Não. Aí ele vai te olhar e vai dizer: olha, é o seguinte, eu quero o meu peito, e se não me der eu te mato. Aí como ele não é grande, não fala, ele não diz e não faz, mas não falta vontade. Entendeu? Não é não? Catarina, Biga, responda aí, minha filha. Mas não é. Porque essa ideia de perda, ela vai ficar mais clara nas crianças, quando tiver um pouquinho mais de idade.
E aí, à medida que eles forem crescendo mais, vai amadurecendo ainda mais essa noção, porque a ideia do luto é algo que se perde e não volta. Não é algo que você tira e dá, no caso da mama. Entendeu? Então, por isso que até no comecinho da 3, sei lá, até uns 5 anos, mas isso não é bem categórico, né? Não, a gente precisa observar mais, mas eles não têm muito essa noção de tira, não volta nunca e tal. Não é isso. Eles ainda não concebem bem isso. Mas boa pergunta. Olha, a Bíblia trata de luto como a perda de pessoas, mas de um modo mais... no caso das crianças, que é o objetivo aqui, eu estou aplicando luto para as crianças aqui, não só eu, outros também, mas que envolvem qualquer perda, mas o luto é caracterizado por uma perda definitiva. Eu vou pegar o exemplo da Samara. Quem teve filho aqui sabe. Então, por exemplo, tem crianças que para dormir, dormem com aquele lençolzinho, né? Não tem umas crianças que se apegam ao lençolzinho e tal, até chupa e tal. Nós conhecemos alguém assim, né? Que quando tirou o lençol da criança, ele media 2 metros e quando tirou só estava com 50 centímetros, né? De tanto e... Brincadeira, mas... Era branco, mas o negócio já estava quase que preto. Mas enfim, então a criança ganha amor por aquilo. Aí chega um momento que os pais vão tirar aquilo, que ela está crescendo, não pode mais continuar. Só que ele não vai devolver de novo, ele vai tirar e acabou. Ele precisa aprender a viver sem aquilo. Aí isso é um luto, porque ele vai sentir falta do bichinho, do paninho, que nunca mais vai voltar. Entenderam? Então o luto é caracterizado por algo que se perde e não volta. Por isso que não é a questão da mama, porque você tira e dá. E aí o auge disso é as perdas pessoais. Tá. Não, então, mas a questão é o seguinte: para nós que já adquirimos a maturidade, isso é o processo natural, mas para ela, não. Quando a mãe tirar a mama em definitivo, mas não no sentido de tirar, barrar de dar de mamar agora, se vai dar mais tarde. Entende? Porque para ela é o seguinte, para nós, é por isso que o processo de passar pelo sofrimento ele é necessário e a gente tem que ter esse acompanhamento para que as crianças amadureçam. Hoje nós sabemos que tudo isso é natural, por isso que os pais tiram coisas que os filhos amam, porque faz parte do processo de crescimento. Só que o luto, nesse caso aqui, que nós estamos tratando, o luto é deles. Então, para eles não sabem que isso é natural. Por isso que a pergunta é, por que tirou o meu paninho? Entendeu? Por que tirou... Então, não é natural para eles que estão sofrendo. Aí nós vamos ensinar que é natural e tarará. Quando envolve outros tipos de perda, vai ensinar do mesmo jeito. Morreu o bichinho, aí é que vai entrar a questão de pecado e tal. A questão de um paninho com chupeta, sei lá, nem tanto. Vai só mostrar que não pode mais, está crescendo. Não é o que a gente diz, olha, você está virando um homenzinho, uma mocinha, é natural ir abandonando certas coisas. Entendeu? É processo natural, mas eles não enxergam isso como natural. Nós é que enxergamos, por isso que nós temos que instruí-los. Entendeu?
Bom, vamos tomar o nosso café, nosso tempo foi embora. Mas eu queria deixar para os irmãos que observem bem, no caso de jovens, dos adolescentes, para quem tem filho assim, né? Lógico, isso depende também da criação, da família, né, da igreja, daquilo que tem aprendido. Mas há um grande índice de suicídio entre adolescentes e jovens que teve o seu pontapé nesse momento do luto. Não foi observado algumas questões, não foram tratadas algumas coisas, tá? E só um detalhe. Hoje, o suicídio para jovens e adolescentes não quer dizer literalmente o tirar a vida, porque a pessoa pode ter o desejo, mas é aquilo que a gente chama de autodestruição, que aí vai para as drogas, para a bebedice, para a pornografia, para a promiscuidade, mas de uma forma autodestrutiva, entendeu? A pessoa às vezes não tem coragem de tirar a própria vida, mas ele vai buscar destruir-se aos poucos. E não quer dizer que o luto justifique isso, mas talvez seja lá aquela chavezinha, o gatilho que despertou isso, porque talvez, né, haja uma falta, né, de uma estrutura teológica para a criança, uma estrutura de acompanhamento, de vivência dos pais e tudo mais, tá? Nada disso justifica, apenas nos traz aí algumas informações para entender o porquê destas coisas, tá? Então, é importante manter os olhos sempre bem abertos.